todos bem-vindos a esse vídeo. Eu estou aqui hoje com a proposta de uma atividade interdisciplinar da professora Eridene, de língua portuguesa. Nós somos da Escola de Educação Profissional Avelino Magalhães. Estou aqui com as alunas Alexandra e Maria, ambas da terceira série enfermagem. E a professora Eridene vem fazendo uma série de atividades envolvendo o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E esse livro não só é maravilhoso, como é extremamente necessário para discutirmos, debatermos situações tanto históricas como atuais dos governos mundiais, como também para aprender sobre os regimes políticos, né, sobre os assuntos que são pertinentes a diversas disciplinas, não só da linguagem, mas bem como das ciências humanas. Então, essa é uma proposta de atividade interdisciplinar entre língua portuguesa e as disciplinas das ciências humanas, né, história, geografia, sociologia e filosofia. E esse vídeo de hoje é resultado de um debate que nós tivemos, né, os professores de linguagens humanas e a turma da terceira série informática, maravilhoso, extremamente produtivo. E hoje as duas alunas se propuseram a vir aqui contar para vocês, né, fazer um apanhado do que foi debatido nesse dia. E é claro, né, por que não começarmos com um resumo do livro, para quem não conhece a história. Vamos começar com um resumo feito pela aluna Maria. Fique à vontade, Flor. Então, gente, o resumo do livro consiste no seguinte: a história se passa em uma granja, e esta granja ela é comandada pelo humano, um Sr. Jones. O Sr. Jones ele comanda todos os animais, porém os animais eles se sentem oprimidos pelo Sr. Jones e acabam que querem sair dessa situação. E um dos porcos, o Major, instiga uma revolução. Após esse pensamento de revolução de Major, ele acaba morrendo e outros porcos acabam tomando a liderança. Os porcos, eles geralmente tomam a liderança devido a se considerarem animais um pouco mais astutos, animais que conseguem ler e ter mais habilidades. Devido a isso, a liderança passa a Bola de Neve e Napoleão. Ambos acabam se confrontando pela liderança e Napoleão, ele toma a liderança devido a ter falado falsas afirmações sobre Bola de Neve, fazendo com que ele seja considerado por toda a granja um traidor. Napoleão, após tomar o seu poder, ele constrói várias regras juntamente com os animais. Regras estas que pregam a igualdade entre os animais, como também que eles não se comportem como humanos, eles não se comportem como pessoas humanas, se deitando em camas, comendo comida humanas, entre outros. No entanto, os animais eles acabam com o tempo passando a trabalhar bem mais do que trabalhavam na época de Sr. Jones. Tudo isso Napoleão justifica que é em prol da construção de um moinho que beneficiará toda a granja e todos os animais. Entretanto, estes animais, devido a estarem trabalhando muito, também não podem questionar nada que Napoleão fala, devido a serem confrontados com os cães que são comandados a Napoleão e acabar sofrendo alguma punição por isto. Por fim, muitos animais da fazenda acabam apoiando a volta de Bola de Neve. Contudo, eles são mortos a mando de Napoleão e os poucos que restam vêm a andar com duas patas. Devido a isso, um dia foi pregado na fazenda uma tábua com a nova lei, que dizia: todos os animais são iguais, mas alguns são melhores do que outros. Esta frase foi lida por Benjamin. Benjamin era um burro que permaneceu desde a primeira ideia de revolução. Ele, em toda a história, permanece calado e quieto, obedecendo Napoleão, mas sempre entendendo todo o conceito de revolução errada que estava acontecendo. Outro animal a ser bem falado e que é muito importante é o Sansão. Sansão, ele é um cavalo, um animal de grande porte e que tem muito proveito na fazenda. Ele, desde a Revolução de Napoleão, desde a tomada do poder de Napoleão, ele cumpre completamente, perfeitamente todas as regras. Ele acredita plenamente em Napoleão. É tanto que trabalha muito, de uma forma exaustiva, muito além do que ele necessita, até mesmo nos finais de semana.
e não deixa sequer uma hora vaga para si mesmo. Sansão tem sempre a ideia de que trabalhar, 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 para que no próximo ano, após a construção do moinho, ele consiga finalmente descansar e se aposentar. Contudo, Sansão ele não chega nem sequer a completar a sua jornada de trabalho. Ele acaba adoecendo e ficando extremamente sem forças e esgotado de todo o serviço exaustivo que praticava. Gente, então essa é a história da Revolução dos Bichos, né? A história aparente. Na verdade, esse livro é uma fábula que vai que conter, né, que está contida nessa narrativa uma avaliação de diversos governos, mas principalmente de um que a gente conhece na nossa história. E quem vai trazer isso para nosso vídeo de hoje é a aluna Alexandra, né? Ela vai trazer as reflexões que nós tivemos no debate sobre o que está por trás dessa fábula que tem regras que são alteradas, que tem líderes que surgem como salvadores da pátria e se tornam ditadores, né? O que está por trás, então, dessa fábula? Alexandra, é com você. Bem, em um contexto histórico, né, falando sobre o livro A Revolução dos Bichos, esse livro ele vai remeter à Revolução Russa, que ocorreu no período da Primeira Guerra Mundial. Esse livro dá para a gente fazer comparações entre o governo de Napoleão e o governo de Stalin, onde os dois utilizaram de meios opressores, propagandas e promessas falsas feitas pelos dois governos, manipulando toda a população, fazendo uma crítica direta a todos os governos ditatoriais. Vale lembrar que o George Orwell ele nasce na Índia britânica, né? Ele, muito jovem, se alia ao Partido Comunista e ele é não só um idealizador do socialismo mundial, como também um crítico de como esse socialismo se conduziu na União Soviética até chegar à ditadura do Stalin, né? E se vocês prestarem bem atenção, quem conhece a história da Revolução Russa, vocês vão perceber a similaridade, né, meninas, dos personagens no livro com os personagens na história, né? A gente sabe, né, que o cavalo representa a massa trabalhadora, que os cães representam as forças armadas da União Soviética na época, os porcos, né? O primeiro que morre, a gente vai ter a noção de que é o Lenin, né? E aí o Stalin subindo ao poder, modificando as regras, fazendo propaganda enganosa, sendo ditador. Enfim, são várias as semelhanças dos personagens do livro com a história, né, da Revolução Russa. E isso é muito, muito legal. O que passa a nossa próxima reflexão. A minha pergunta para vocês, eu vou primeiro responder e depois eu quero que cada uma responda rapidamente. É como esse livro, ao terminar a leitura e o debate, né, o que ele marcou, como ele marcou vocês, né? Eu, particularmente, foi um dos livros que mais me marcaram na vida, certo? Alguns livros me marcaram na vida, mas esse foi, assim, medonhamente. Eu passei, assim, vários dias me sentindo muito mal quando terminou a leitura, de como tantas vezes eu fui manipulada, né, pelas políticas brasileiras, no caso, não chegaram a ser ditatoriais como na União Soviética. Mas quantas vezes eu me senti manipulada, ou eu fui manipulada, ou eu me senti impotente, como vários dos animais na fazenda, e sem poder fazer nada, ou sem conseguir fazer nada. Então, assim, aquilo mexeu demais comigo e é um dos livros meus preferidos da vida, por causa disso, né? Me fez... Era uma reflexão que eu já tinha, mas é diferente você lendo ali como é fácil manipular um povo, né? E como a gente é manipulável enquanto povo, se a gente não tiver esclarecimento, organização, como manipulável a gente é. Então, ele me marcou dessa forma. Para vocês, meninas, vamos começar com Maria, para seguir a ordem. Ao meu ver, esse livro ele me marcou muito em relação a, por ser uma fábula, né, um gênero mais juvenil, eu diria, muitas vezes, ele apresenta um conteúdo muito interessante, muito denso, que faz, por fim, com que possamos criar um senso crítico bem elevado, né, perante todo o contexto que se adequa à política mundial, que se adequou à política mundial há um tempo e que se adequa à própria política de cada região, que vale a reflexão também
para a nossa própria vida, né? O nosso senso crítico seja mais aflorado perante a várias situações, principalmente na política. Muito bem. Alexandra, e você? De que maneira esse livro te marcou? O livro, ele me marcou, me trazendo a reflexão, como Kênia falou também, me trazendo a reflexão de qual é o meu real papel na sociedade e se eu, como cidadã, estou cumprindo esse papel da forma correta. E o que eu posso fazer para melhorar a sociedade sendo eu uma cidadã? A minha próxima pergunta, meninas, é assim. Primeira, são duas perguntas para vocês responderem juntas. Se foi interessante ler esse livro ainda na escola, né, nesse momento, nesse período escolar, e quanto as ciências humanas e junto com a linguagem contribuíram para a compreensão da obra. Compreensão da obra e dos conteúdos trabalhados na obra e nas disciplinas, assim. Bom, ao meu ver, ter lido esse livro no ensino médio, né, um período onde a gente está se preparando para o próprio voto, para a própria vida eleitoral que a gente tem pela frente, né, pela própria vida de trabalho, como ser humano, como pessoa, ter esse senso crítico a partir desse livro e também ser nos apresentado, nos esclarecido isso de uma forma tão interdisciplinar que foi apresentado, tanto nas aulas, como já foi falado, nas aulas de história, nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de sociologia, filosofia e demais matérias. Isso acaba que incentiva muito a nós, que somos alunos ainda, a ter uma vida mais pautada na melhora da sociedade, na melhora de vida como cidadãos mesmo, a melhorar a nossa pátria, a melhorar o nosso país e as demais coisas que devemos fazer para sermos cidadãos melhores, independente da nossa área, independente do nosso cargo. Bem, esse livro, ele é um livro muito simples de ser lido, até porque é uma fábula. E como ele é uma fábula e não é um livro entediante, é muito interessante de ser lido pelos alunos do ensino médio, que também nos traz nessa reflexão de como nós, como cidadãos, podemos melhorar de uma forma significativa as injustiças que a sociedade ela passa, né? Que é falado em todas as matérias de humanas, né? Em história, em sociologia, em filosofia, as grandes dificuldades que a sociedade teve e tem ainda ao decorrer dos tempos, e o que a gente, como cidadão, como aluno, pode fazer para que essa sociedade ela venha a ser melhor a cada século, a cada ano em que se passar. Muito bem, meninas. Eu acho de extrema importância ele ser lido no ensino médio também, né, para vocês. Eu não, só vim ler na fase adulta já, bem recente até, acho que foi uns 2 anos ou 3 que eu li esse livro. No entanto, eu acho que todos os alunos na idade de vocês, como vocês comentaram, que vão começar a votar, que vão, né, poder exercer o direito de transformação através do voto, que é de extrema importância, precisa ler, e não só ler, né? Porque uma pessoa que lê esse livro desavisadamente vai ter só uma historinha de uns bichos que resolveram fazer uma revolução na fazenda. Mas uma pessoa que lê e discute sob a ótica da geografia, da filosofia, da sociologia, da história, da linguagem, sob essa ótica, sabendo que o mundo é muito mais complexo do que aquela fazenda e que aquela fazenda é a representação de qualquer país no mundo, ele se torna muito interessante, né? O nosso debate foi assim riquíssimo, foi maravilhoso. Os alunos participando e querendo saber e perguntando, foi assim de uma riqueza sem tamanho. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer imensamente as duas por terem se disponibilizado a vir fazer esse vídeo juntas, né? E ficar sofrendo aí todas as minhas exigências para gravações e tudo mais. E ainda assim, terem aceitado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Só agradecer pela oportunidade e também pelos professores que sempre conseguem trazer materiais que sejam interdisciplinares, materiais que consigam realmente explanar outras áreas da nossa vida, que não seja somente aquela matéria, né, de fato, mas outras áreas, como o senso não só crítico, mas o senso artístico, o senso de leitura e entre outras coisas também. Alexandra? Faço das palavras de Maria as minhas. Eu só queria agradecer pela oportunidade e é isso. Pronto. Nós que agradecemos, né, em nome da professora Aridene e em meu nome também. Esse vídeo vai estar disponível no canal da escola. Então,
Todo mundo compartilha aí, para quem já leu, pelo menos, né, que a gente deu um monte de spoiler. Enfim, para quem já leu a obra, poder debater, comentem aí, façam aí vários comentários para a gente continuar falando sobre essa obra maravilhosa, desse autor maravilhoso que é George Orwell. Então, meninas, vamos dar um tchauzinho coletivo, todo mundo junto. Tchau, tchau. Até a próxima.